Não, mas tem que ser informal o negócio. Ah, é? Não Ah, pode ser tá, muito tá. formal. Depois- Eu fugi da área do direito pra você querer me jogar. Então vamos fazer muitas Pelo amor de intervenções Deus. informais. Caramba. Ontem teve, mas eu acho que esse grupo hoje é melhor. Fugir do direito pra não ter formalidade Você vê que o grupo da tarde ontem foi bem, né? Ó, agora tá aí. Agora tá indo, tá indo. Isso que dá a pessoa ter toque, ó. Fica olhando se tá gravando. Tá indo. Deixa eu ir junto. Então, história é a área que mais mexe comigo. História, geografia, a parte de esporte. E artes é a área que documenta tudo isso. Artes ou no caso de vocês falam arte, né, hoje, mas é a área que dá o suporte para a história poder ser contada, vamos dizer assim. Porque na antiguidade, as pinturas, as esculturas, tudo isso trazendo, carregando história, carregando esse significado. No meu caso, eu comecei a pesquisar os Jogos Olímpicos muito cedinho, né? E para entender o que acontecia nas competições, eu precisei me socorrer da história. Outra questão, eu sou bastante visual. Eu gosto de trabalhar muito com fotografia. Então, quando eu compro livros, né, reporto, eu pergunto, tem estatística e tem fotografia? É isso que eu quero. Não quero muito texto. Daí eles me digam, tem fotografia. Porque através da fotografia, eu vou gravando, memorizando os campeões, os destaques. Então vai formando uma história na minha cabeça. Eu, Alexandre Medeiros Jorge de Carvalho, professor de Educação Física no Dr. Jair Mendes de Barros, já lecionei na Integração, no SIC e na Darcy Luiz. Como que eu comecei? Como foi a minha vidinha lá quando era filhotinho? Desenhava primeiro, começava desenhando animalzinho. Adorava desenhar animalzinho e super-herói. Depois comecei a colecionar os super-heróis, comecei a colecionar soldadinhos, os animaizinhos, desde os 5 anos de idade. Com 8 anos de idade, infelizmente depois da Copa do Mundo de 82, eu comecei a ficar apaixonado por futebol. E também naquela época, Flamengo, Zico, Adílio, Júnior, Leandro, Andrade, também fiquei mais apaixonado ainda. Lembro dos 3-0 do Flamengo em cima do Santos, na final do Campeonato Brasileiro, então me levou para o futebol e flamenguista. Só que com 10 anos de idade, eu começava a olhar para outros esportes. Eu me lembro 9 anos, né? O Pan-Americano de 83, o Adalberto Guimarães vencendo 800 e 1.500 metros. Aí já começou a me chamar a atenção. Vieram os Jogos Olímpicos de 84, acompanhei alguma coisa, Joaquim Cruz ganhando medalha, o Ricardo Prado, o vôlei masculino perdendo a final para os Estados Unidos. Então ali com 10 anos de idade eu já estava. Aí eu pegava esses brinquedinhos e simulava Jogos Olímpicos com eles. Continuei com o futebol, até ali os 12 anos, veio a Copa do Mundo de 86, Brasil e França, o Brasil jogou um pouco melhor que a França, mas perdendo os pênaltis. Aí veio uma certa frustração. Já estava acompanhando outros esportes, passava vôlei, um pouco de atletismo, porque a nossa televisão, a nossa imprensa dos anos 80 era bem fraquinha em relação ao que é hoje. Porque hoje você não depende de um jornal, não depende de uma TV, você vai lá na internet e acha o que você quer. Ou tenta achar. Então, se o Alexandre dessa época tivesse o recurso que existe hoje, certamente eu poderia saber muito mais do que eu sei. O Alexandre. Com 16, 13 anos eu comecei minhas pesquisas olímpicas. Pegava a enciclopédia Mirador, olhava só lá onde tinha estatística e nome de atleta, olha que coisa. Nome de atleta, o esporte, ficava ali lendo. E punha no caderninho, separava por país, separava por prova, por ano, ia fazendo. E depois simulava a competição entre os anos. Fazia, esse pessoal dos anos de 1920 disputasse com o pessoal de 1940. Então começava a viajar. Sempre tendo em mente o quê? Os países, essa parte da geopolítica, a divisão do país, eu acho fantástico. Tem gente que fala,
Ai, mas olha, esse negócio de país contra país, eu adoro, eu acho assim sensacional. Por quê? Porque é onde pega a cultura do país. Por exemplo, o badminton da Indonésia, a Jamaica e Quênia com atletismo, os Estados Unidos, atletismo, natação, basquetebol. Então, cada país, o Japão com judô. Então, é um sinal, é um aspecto cultural, é uma marca cultural do país. Então, eu valorizo muito isso. Não gosto quando, por exemplo, vai um atleta, muda de nacionalidade, vai para um país lá que nem investe praticamente em esporte, nem vou falar o nome do país para não. Só que aos 17 anos eu queria fazer o quê? Aos 16 eu pensava, vou fazer jornalismo. Só que meu pai era juiz de direito, teve uma vida muito difícil, chegou até a passar fome, fez USP, depois prestou concurso para promotor de justiça, passou em 5º lugar, prestou para juiz de direito, passou em 1º lugar, e falava, não, você vai para jornalismo, não vai ter campo, faz direito, não sei o que. Não queria fazer, fui e fiz. 5 anos, acordando para ir para a faculdade, tem que ir para aquela cadeira, tem que ir para aquela cadeira. Então, o que acontece? Esse então, o então, nem olhei lá para falar o então. O então foi uma fase da minha vida de depressão, fobia, tinha agorafobia, não conseguia comer em público, queimava estômago. Então foi muito difícil. Em 2002, um psiquiatra, o Dr. Franklin Ribeiro, me trouxe para o mundo. Então eu digo que eu ressuscitei aos 27 anos. Nesse tempo, cheguei até a prestar concurso para promotor de justiça. Olha a situação, sem querer. Quem quer já não consegue, imagina quem não quer. Então, me formei em Educação Física aos 32, desde então, professor de Educação Física em Vinhedo. Quando eu fiz a faculdade aqui em Vinhedo, porque eu não sou muito de sair de casa. Então, se eu não ia lá, longe não. Estava perto, apareceu a faculdade, aí eu fiz. Os professores, alguns eram da Unicamp, alguns eram da Unimep de Piracicaba. O curso para mim foi bom, então, tranquilo. Quando eu terminei, eu pensei, agora eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, né? Mas aí prestei o concurso, nem achei que ia passar. Estudei, fui na biblioteca, procurei os livros lá, tal, estudei, passei em 2º lugar, aí entrei. Depois eu entrei, o que aconteceu? A parte de pesquisa, participar de congresso, eu meio que abandonei. Eu já tinha participado do Fórum Olímpico 2002 no Rio de Janeiro, 2003 em Curitiba, 2004 em São Paulo. Aí fui convidado para ser colaborador no Atlas do Esporte no Brasil. Eu também colaborei lá analisando os resultados do Brasil. E o organizador, o professor Lamartine Pereira da Costa, falou para mim, olha, você sabe que eu te convidei para fazer isso, mas para dar uma forcinha. Você não poderia fazer uma tabela envolvendo IDH, população, renda per capita e cruzar com os resultados dos Jogos Olímpicos? Aí peguei, vamos ver, né? Vamos tentar. Aí fiz lá uma tabela, coloquei peso 2 para um dado, peso 1 para outro, tal. No fim ele gostou do que foi feito e acabou publicando. Então, é um trabalho, chama Atlas do Esporte no Brasil. É grosso, é ruim de manusear, pesado. E teve 470 colaboradores, eu fui um deles. Continuando, aqui, né? Mas o amor pelo esporte, pela pesquisa olímpica permaneceram, compulsão pelo colecionismo de livros esportivos e olímpicos. Deram origem a uma grande coleção que hoje são mais de 3.000 livros e revistas. Aí o que acontece? Estava chegando perto de 3.000, eu parei de contar, a minha vida atual está bem complicada. Meu pai faleceu em 16 de setembro, minha mãe está com começo de Alzheimer. Então o período que ele ficou doente em casa no cuidador foi bem difícil, foi muito difícil. Então a parte de pesquisa está... Mas ainda continuo comprando os livros, enfrentando a alfândega, né? Porque livro tem imunidade tributária, só que eles estão sempre ali tentando. Agora melhorou, não sei se foi a mudança que teve,
Agora melhorou essa questão de querer cobrar, mas cobrava. 2022, importei 48 livros dos Estados Unidos. A livraria mandou em 9 pacotes. Quando mandou em 9, eu já falei, vai dar certo esse negócio. 3 chegaram, 6 pacotes, sumiram e ninguém deu satisfação de nada. Uma encomenda do Japão, primeira vez que eu estava comprando no Japão, 42 revistas e livros. Ficaram segurando, querendo saber o que eu ia fazer com os livros. Quase que eu escrevi, vou enfeitar a parede, vou colar tudo na parede. Foi um processo difícil também, 1 mês para ter a liberação. Com o risco de não ser devolvido. Mas aconteceu o quê? Ir para, como é que fala? Para lixo, eles têm um nome próprio para isso. Recentemente eu tenho um colega lá na Bielorrússia que ele tem um museu particular, né? Fez uma doação para mim de 6 livros, os livros chegaram aqui no Brasil, mas como não havia uma descrição, em vez de me contactar para falar, não, cataram e sumiram com os livros, não deixaram entrar no Brasil. Então, eu tento fazer, vou fazendo, né, montando minha biblioteca, mas enfrentando essas dificuldades. Há 2 semanas, 3 semanas chegaram livros da Dinamarca e semana retrasada da Geórgia, antiga República Soviética. Então assim eu vou tentando, e sempre estou tentando ir para o leste. Agora, China, Coreia do Sul e Cuba são os meus alvos, mas está difícil conseguir coisa deles, material deles. Então aqui é parte da biblioteca, isso aqui é uma coleção sueca, é o Idrottsboken, o Olympiaboken. Os suecos publicam desde 1948, o Olympiaboken, e o Idrottsboken desde 1945. Eu tenho uma boa parte da coleção. Outra, essas bandeirinhas aqui, o que são as bandeirinhas? A quantidade dos livros que eu tenho. Então, os melhores livros, a melhor quantidade, são desses países. Vê que a China nem aparece, porque eu não estou conseguindo ainda da China. Aqui era o que eu fazia. Esse é um caderno da Faculdade de Direito, com um monte de dados de Jogos Olímpicos. Uma vez eu estava na aula, escrevendo lá. O que eu estava fazendo? O professor dando aula, olha, falando isso para a professora. O professor dando aula, e eu puxando de cabeça os medalhistas da União Soviética no boxe. Puxando de cabeça. Aí passou um colega, acabou a aula, né? Passou um colega assim, porque eu estava anotando com ele. Aí ele fez assim, olhou para o meu caderno, fez assim, e saiu para o lado. Olha, essa Mirador, eu anotava os parágrafos do país, tudo. Aqui a Barça e também a Mirador. Participação dos congressos, aqui foi quando eu tive que fazer uma apresentação, nem sabia que ia fazer a apresentação, apareceu no dia, na hora. Eu fui ler porque foram 26 a 28 de julho, né, Fórum Olímpico. Esse é o Lamartine, foi quem me abriu as portas. Aqui é a Silvana Gomes. Nelson Todt, lá do Rio Grande do Sul, que é presidente do Comitê Olímpico Pierre de Coubertin aqui do Brasil. Roberto Maluf. Aqui é a Núria Puig, do Comitê Olímpico Internacional. A Mauri do vôlei, medalhista em 84 e 92. Aurélio Miguel. Tetsuo Okamoto, primeiro nadador brasileiro medalhista olímpico. Manuel dos Santos Júnior, medalha de bronze em 1960 no 100 livre. Gostapenko, treinador da ginástica. E eu aqui apresentando um trabalho que era de poster. Então eu relacionei o Milon de Crotona, que foi um campeão da luta na Grécia Antiga, ganhou 5 vezes, com os campeões da era moderna. E aqui, essa daqui eu vou só para fazer uma. Na época que eu tinha meus 13, 12 anos, eu era fanático ali pelo Maradona. Ia jogar futebol lá na praia em Santos com a camisa da Argentina. Ninguém falava nada. Então, o que eu preparei para artes em relação aos Jogos Olímpicos? Nos Jogos Olímpicos, a partir de 1912, porque o Pierre de Coubertin, ele era
historiador, era pedagogo, estava muito voltado para a educação. Então ele via no esporte uma forma de também educar, ocupar o tempo livre do jovem. Inclusive na Grécia havia aquela frase, né? Mens sana in corpore sano, mente sadia em corpo são, em corpo saudável. E nos Jogos Olímpicos, em 1912, de 1912 a 1948, colocaram no programa o torneio de Belas Artes, que foi até 1948. Juliette de Coubertin, como que. Não tem como tá, né? Eu falo aqui. Como que teriam que ser esses trabalhos? Teriam que ser relacionados com o esporte, não poderiam ter sido publicados anteriormente, e o artista só podia. O artista podia. Estou tentando. Não, deixa. Deixa. Não vai. Ixi, Maria. A pessoa vem para ajudar, faz carta, desculpa. Aí o que acontecia? Tinha que ser um trabalho relacionado com o esporte, não poderia ter sido publicado anteriormente, ter uma certa originalidade, e poderia apresentar mais de um. Mas o que acontecia? Nem sempre os prêmios eram concedidos. Então havia aquela classificação, na banca examinadora, eles acabavam por não premiar ouro, prata e bronze. Acabavam passando um ou dois trabalhos. Então ficava uma lacuna. Quais eram as classificações? Arquitetura, em alguns casos dividindo com urbanismo, literatura, dramática, épica, lírica, música, a partir de 36 dividiu, né? 36 teve várias atividades. Pintura, aí entra desenhos, arte gráfica, pintura mesmo, né? E também inclui aquarela, impressão e gravuras. Aí o pessoal de arte vai saber melhor. E escultura, competições de estátuas e outros relevos e medalhas. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei as esculturas, as medalhas que foram produzidas. Também coloquei o artista. Foi bem trabalhoso. Ontem eu estava montando o PowerPoint, falei, nossa, eu fiz tudo isso. E coloquei apenas a parte de arquitetura, pintura e escultura, que é o de maior interesse para a arte. Bem? O COI resolveu tirar do programa essa disputa de belas artes, porque estava vendo a participação de profissionais, então entrava, porque não tinha jeito, a única pessoa que trabalhava com arte, vivia da arte, não ia ser profissional. E os Jogos Olímpicos tinham aquela questão do profissionalismo e do amadorismo, então acabaram tirando. Só que, ao mesmo tempo, foi incentivada, paralelamente, a realização de congressos, de encontros com exposições de arte relacionadas ao tema. Então aqui já começa, né, já vou começar a mostrar os trabalhos, né, de escultura, o Walter Minas. Deixa eu vir para cá. Aí vocês me dizem se conhecem o artista, o escultor. Carlo Pellegrini, pintura, medalha de ouro. Posso passar? Também pintura, jogador de futebol, na Bélgica, medalha de bronze, Alfred Ost. Simon Goossens, belga, medalha de prata em escultura, Os Patinadores. Escultura, 1920, medalha de ouro, Laforte, Albert Colin. Ele gostava muito de fazer escultura com animais, de tratar animais. Bélgica, né? Bélgica. Suspeito. Arquitetura, por que suspeito? Bélgica, animais, felinos, Congo. Aí vai. Congo e Bélgica tem, né? Jesus. Aqui um projeto de arquitetura do Helmer Singh Lancer,
Larsen, da Noruega, medalha de prata em arquitetura. Henriette Gossan de Polanska, em pintura. Leland, que é um salto, né? Um momento. Leland, medalhista de prata. Pra você fazer o seu carnaval, né? Meu intervalo? Não, é alguém te ligando. Por favor. Aqui o Jack Butler Yates, pintura. Medalhista de prata. Aí já estamos nos Jogos de 1924. 1924, escultura. As medalhas esportivas. Aí tem ó, em relevo. E colocando os animaizinhos representando o movimento da modalidade. Claude Leon Mascot. O boxeador, o Jean-René Gauguin, dinamarquês, medalha de bronze. Jean Jacobi, de Luxemburgo, que fez o corner, né, o escanteio. Foi medalhista de ouro nessa obra. Johan van Hel, os patinadores, lembrando que a Holanda tem uma tradição enorme na patinação de velocidade. E os lagos, quando congelam, eles organizam torneios nos lagos. Foi medalhista de bronze, em 24. Constantinos Dimitriades da Grécia, escultura do escóbulo finlandês. Não sei se ele vamos dizer assim, se empolgou por alguns dos finlandeses da época, né? Principalmente tinha o Armas Taipale, que ganhou 2 medalhas de ouro em 1912. Einar Minedal Rasmussen, medalha de prata em arquitetura. Aqui, ó, é uma piscina em Olerud. Piscina coletiva. Dinamarquês. Pintura, artes gráficas, né, que é o carteiro. Max Feldbauer, alemão. Medalhista de bronze. Outra escultura, o boxeador, do Paul Landowski. O Paul Landowski, ele foi um dos que colaboraram para fazer o Cristo Redentor aqui no Brasil. Hã? Só inspiração, no caso. Você vê que já tinha o Jesus Cristo, né? Que é o origem. Paul Landowski. Desenho do Ramp, de novo, o Jean Jacobi, medalha de ouro para Luxemburgo. Também pintura, Diane, aí é o peixe. Desenho, né? Na verdade nem pintura, desenho. Vladislav Skotilas, polonês, medalha de bronze. 1928, relevos e medalhões, o Edwin Grenauer da Áustria ganhou medalha de ouro por esses relevos. Medalhas. Christian van der Hoef, da Holanda, também mais, medalha de prata, medalhas e relevos. A Laura Knight, do Reino Unido, boxeadores, medalhista de prata, uma versão colorida, outra preto e branco. Laura Knight. Isaac Israels, Luxemburgo. Não, holandês. Holandês, pintura Cavaleiro Rouge. Né? O cavaleiro vermelho. Pintura, patinagem, Walter Klein, alemão. 1928 já. A René Sintenis fez a estátua do futebolista no concurso de escultura, medalhista de bronze.
Trabalho de pintura, trabalho gráfico, o almanaque dos 12 esportes do William Nicholson, do Reino Unido. Então, esportes que eram tradicionais no Reino Unido. Então, hipismo, aquele que eles usam como esporte, né? Usar caça, também caça, ali montaria, tiro com arco, aqui parece que é o cricket, tiro com arco de novo, carruagem, de novo aqui caça, golfe, boxe e aqui ao fundo o pessoal patinando. Então, os esportes da época, de acordo com a cultura britânica. Se fosse vamos colocar, se fosse da Rússia, por exemplo, aí seria outra, aí já teria luta, já teria outros tipos de esporte. Ou se fosse da França, ciclismo, esgrima. Então, é o esporte de acordo com a cultura do país. A pintura, aquarela e desenho, o horseman, seria o cavaleiro, né? Talvez. Medalhista de bronze, holandês, Gerhard Westermann. Pintura, 1932, o rodeio, aquarela do Lee Blair, dos Estados Unidos, medalha de ouro. Bem característico. Da cultura. Escultura e estátua, que o Jakub Belgrovski, da Tchecoslováquia, o Odisseus. Inclusive, acho que essa estátua está lá no Comitê Olímpico Internacional. Outro, de novo, nocaute, knockdown, também americano, o Mahon Young, medalhista de ouro, escultura e estátua. 1932 ainda, escultura e estátua, luta, que é o Miltiades da Hungria. Ele é húngaro com nome grego. Medalhista de prata nessa classificação. Józef Krukowski, polonês, medalha de ouro, medalhas e relevos, escultura do esporte. Joseph Goldkin, norte-americano, impressões. O leg scissors, na verdade, é tesoura de perna. Não sei se dá para ver direito o desenho. Está tentando fazer um golpe aqui com a perna. Pintura e impressões, Narcissus, que é esquiador em polonês, Janina Konarska, medalhista de prata. Escultura e relevos também, a medalha de Lindbergh, de Frederick McManus. Eu achei interessante quando eu fui pesquisando, porque essa área de arte tem muita variedade. Você pode produzir muita coisa de forma variada. Às vezes pode ter o mesmo fato e produzir com medalha, com pintura, com escultura. O David Valley, da Suécia, do lado de Arild, pintura, medalha de ouro. E pintura de Strugos, que é luta, né? Ruth Miller, Estados Unidos, medalha de prata. Não achei foto dela, achei sem retrato, essa pintura. E arquitetura, também foi na época já da Alemanha nazista, Werner Marsch e o Walter Marsch conquistaram a medalha de prata. Campo de esporte do reino, né, do Reich. É interessante aquele filme, né, Arquitetura da Destruição, que fala sobre todo o projeto político e estético do nazismo. Medalhas equestres, do Josué Ducon. 36 ainda arquitetura, projeto arquitetônico do estádio de esqui. Na verdade aqui é onde realiza o salto de esqui, né? Não é porque o esqui tem competições de esqui de fundo, que o atleta faz um percurso longo, e
E tem o salto de esqui, que aí tem aqui embaixo a rampa. Então ele vem, desce a rampa, faz o salto e cai para cá. Hermann Gutierrez. Não, Hermann Gutierrez é austríaco. Então em 36, não tinha mais. Ah, tá, verdade. Gente, se a gente não for Uma gafe de história, Pintura. história não tem graça. A gente sempre dá gafe com o grupo certo. É isso. Aí já entra a parte de pintura, arte comercial. Eles faziam os pôsteres para caracterizar as competições. Propaganda, né? O marketing. Medalha de prata em desenhos aquarelos, do Romano Dazzi. Também fez aqui aquela. Só que eu não coloquei o nome da obra dele. Ah, não, está aqui: 4 esboços para afrescos. Esse é o nome da. Também já foi. Cadê ele? Essa é uma pintura dele. Tinha uns que eu não conseguia Ele achar. achou a foto do Não achava. Mas foi interessante fazer isso. Aqui um japonês, medalha de ouro, o Sujaku Suzuki. Desenhos e aquarelas. O desenho foi tudo. Um cavaleiro. Uma corrida clássica, né, de hipismo no Japão. Sei, estou sabendo. Escultura em 1936, medalha de ouro, o atleta do Decathlon, aliás, medalha de prata, o alemão Arno Breker. Escultura também, estátua, jovens, luta de jovens, medalha de bronze do Stig Blomberg, Suécia. E a Suécia, na época, era tradicional em luta livre e luta greco-romana. Era Suécia e Finlândia, que dominavam o estilo greco-romano, e no estilo livre, Suécia, Finlândia e Estados Unidos. A Suíça às vezes se metia no meio da. Outra que é do Subdriver, esse seria acho que o remador, né? É o remador. Forte Vignoli, foi medalha de ouro, escultura. Também em 1936, Emil Sutter da Alemanha, ouro. São os workers, são os que pulam a barreira, os barreiristas. Józef Krupowski da Polônia, relevos. Aqui a bola. Ryuji Fujita, hóquei no gelo, medalha de bronze em pintura, também em 36. Ainda em 36, pintura, corredores na linha de chegada, do Rudolf Eisenmenger, medalha de prata, austríaco. Em arquitetura, o projeto arquitetônico do Strichhansen auf dem Betzel. É a estrutura de salto de esqui nessa região aqui, nessa cidade. Essa é austríaca. O Betzel, que é tradicional até hoje. Até hoje tem as disputas no circuito mundial. Adolf Hoff, medalha de ouro. Uma dúvida, só já que você passou foi para o pós-guerra, você observa ali em 36, né, a Olimpíada foi em Berlim, e uma predominância aí das premiações dos países que formariam o eixo na Segunda Guerra, certo? Claro, inclusive com a estética física, né, da valorização ali do Ariane e tudo mais. O que me trouxe uma dúvida, como é que você dá a avaliação desses trabalhos? Assim, porque eram comissões. Eram formadas pelos países sede ou pelo COI? Quem é que... Não, geralmente é o país sede que cuida dessa avaliação. O país sede. E tem uma influência, lógico, né? Achei curioso. Eles não vão aprovar um trabalho que é contra a estética deles. Por isso que ele criou está aqui, né? Conheci ele, botou o Hitler para chorar. Coisa, né? Chorar, né? E uma curiosidade, tem um polonês ali de sobrenome Krupowski. O senhor sabe se ele era judeu? Não sei.
sobrenome ele é. Tá bom pra pesquisa aí de vocês. Não, pula fora dessa, né? Krukowski. Mas não, Krukowski? É isso, tem um polonês aí, ó. Já falou de Polônia é um país. Aí, ó. Me deixou curioso. Será que o Hitler treinou? Acho que não, né? Não, mas aí tem, né? Será que ele puxou a capivara? Mas tinha uma galerinha que colaborou. Mas também, lembra que assim, nessa época, Os pais João. nessa época ainda estava meio velado, né? Ainda estava. Mas eu acho interessante, tem 2 japoneses aí. Tem duas obras japonesas. É, então, Nossa futuramente conversa já já ia, estava rolando, né? já ia compor o eixo. É o eixo, né? Por exemplo, em 32 você vê como foi norte-americano premiado. Então é aquela coisa do país da casa. Pode ver antes do Luxemburgo e França em 24. Nem tinha pensado sobre isso. Eu refleti sobre isso agora. Então o país da casa mandava mesmo. Se no esporte, se por exemplo, competições de boxe, competições de ginástica artística, o país da casa influencia, imagina numa parte artística que tem um grande grau de subjetividade. Que vai depender da vertente que você vai seguir para dizer se aquele trabalho é merecedor de uma medalha de ouro ou não. Será que um trabalho que fosse contra a estética nazista seria medalha de ouro? Não seria. Mas olha que interessante, vim olhar, né? Ele participou depois do Levante de Varsóvia, sei lá. Então. Então. E aí também a questão da participar, então a influência também do COI dentro da organização desse tipo de competição. Não, eles faziam, eles abriam a inscrição, o pessoal mandava os trabalhos e aí era feita a avaliação. Havia as exposições, ocorriam as exposições, né, paralelamente, e depois tinha um grupo de jurados que ia. Tanto que vários trabalhos eram enviados, mas às vezes ficava sem premiação. Não é porque tinham 10 trabalhos numa categoria que ia ter medalha de ouro, prata e bronze. Às vezes aquele trabalho não era aprovado. E tinha participação de artistas de Era só o pessoal da Europa, assim, ou também tinham participantes da América Latina? Era aberto para o mundo inteiro. Só que nessa época, até a participação esportiva da América Latina, vamos dizer assim, era precária. Então imagina para um torneio de arte. Não sei te dizer se eles enviavam trabalho, né? Mas se for seguir como era a participação esportiva, o interesse, o que a Olimpíada despertava culturalmente nessa região de baixo, né? Então deveria ter pouco trabalho. Porque os Jogos Olímpicos, para ter uma aceitação aqui na América do Sul, principalmente, demoraram muito tempo. Tudo era de improviso. Poxa, o Brasil foi começar a ter uma preparação séria, uma preparação robusta para Jogos Olímpicos nos anos 1980. Antes era tudo bem precário. O Brasil pegava, em 1964, uma medalha de bronze. 1968, uma de prata e 2 de bronze. 1972, 2 de bronze. Então, nunca foi levado muito a sério. Um país com essa população, essa diversidade étnica que existe aqui. O Brasil era para ser, levando a sério, era para ser top 5. Era para estar entre as 5 forças num quadro de medalha. Agora, você imagina um país desse tamanho, chegar numa Olimpíada nos anos 70 e ganhar 2 medalhas de bronze, como foi em 76, como foi em 72, será que os Jogos Olímpicos aqui tinham uma repercussão para desenvolver atleta, para produzir aqui? Era tudo amador, bem amador. Então, agora imagine nos anos 1930, em 32, a delegação brasileira, para poder participar da Olimpíada, por causa da crise da Bolsa de 29,
Os atletas tinham que vender café durante o trajeto para chegar até Los Angeles. Quem conseguia vender, descia. Quem não conseguia vender, tchau, vai embora. Seguia a viagem. Então, com essa seriedade para participar de uma Olimpíada. Eu tenho uma dúvida também, que em relação aos esportes, por exemplo, o FOI ele se comunicava com as federações, né? Então os esportes eles formam federações. Lembrar que nessa época as federações estavam assim com 20 anos de criação. Mas a minha questão é em relação às artes, elas tinham uma estrutura de federação também, ou era uma coisa individual, assim, o artista se comunicava direto com o FOI? Aí eu não sei te informar nesse sentido. Porque às vezes poderia ser que um artista do país fosse enviar um trabalho que não fosse até contra o governo do próprio país, aí eu não sei se haveria. Eu acredito que deveria haver uma intermediação. Eu acho que se fôssemos fazer algo parecido, faríamos um interno para depois aprovar o que seria enviado para fora. Né? Agora não sei te dizer. Na verdade, eu optei por falar para o pessoal de arte sobre essa Olimpíada Cultural para dar, porque é um curso de formação. Eu ia chegar aqui, ia falar dos atletas, né? Eu falei, não, vou procurar um negócio algo que seja bem, que se ajuste bem com o pessoal de arte. Eu gostei de fazer isso para mim. Onde eu estava colocando os PowerPoints, eu falei, nossa, mas não acaba. Fui fazendo. E procurava o artista, e procurava a obra. Tem alguns que a obra não achei, aí eu coloquei uma similar, sabe? E fui e montei assim. Falei, vou fazer arte nisso também. Coloquei as cores, comecei a brincar com isso. E depois eu olhei e falei, nossa, não fiz tudo isso. Pesquisando nada. E num ritmo de vida que estava um caos. Mas que você pegou prontinho, assim. Não. Nossa. Não sou muito de pegar prontinho. Às vezes o que eu faço, se eu vou apresentar de novo, eu mudo. Vou falar, já falei disso. Não é muito bom. Muito perfeccionismo não é muito bom. Porque você perde objetividade. Então às vezes você produz um monte de coisa e não publica nada. Está tudo lá. Produzido, feito, escrito, bonitinho, mas não publica. Você sabe, né? Eu sei também. Agora não é onde eu parei. Foi esse? Não. Esse eu sei que eu não. Isso, esse daí você Tá, verdade. Aqui de novo o Alex Digelman fazendo aquele pôster para propaganda do torneio, do Campeonato Mundial de Ciclismo, conquistou medalha de prata com esse pôster. Aí pintura e arte gráfica. Aí já muda aquele negócio de relevo. Né? Eu achei interessante demais. Outra vez, na Gilza, acho que é. Como é que fala? Nadadora? Acho que esqueci de pôr para você. Hubert Menses, medalha de bronze por esse trabalho. Escultura, estátua, Romagem Turing, de Gustave Nordal. Estátua também, The Stag. The Stag é um tipo de salto na patinação. O britânico, o Chintamoni Carr, com a medalha de prata. Outro de 48, a piscina de natação, né? Do Alberto de Carrinho. Gravuras também, jogadores de polo. Aí, ó, polo, que é tradicional dos britânicos. John Copley. Pintura e arte gráfica, óleo e aquarela. O Campeonato Amador de Londres. Alfred Thompson. Boxe, né? São os esportes tradicionais deles, né? A Letitia Hamilton
irlandesa, qualquer, casca, medalhas e placas, escultura, Oscar Tieck, da Áustria, aí retratando, né, retratando, tinha que ser relacionado ao esporte, né, retratando a largada da natação, luta, salto com vara e ciclismo. Pintura e arte de novo, do lado do mar, né? Na África do Sul. Walter Batista. E aqui, por último, essa é a última tela de arte. O 10º projeto de interclasse na disciplina de arte. O que acontece quando se faz uma Olimpíada? Cria-se a mascote, existe um emblema do evento, um pictorama que vai descrever cada modalidade, um emblema como candidato, quando a cidade entra como candidata, ela faz um emblema, depois quando ela ganha, ela muda esse emblema. Uma reportagem oficial, que é a capa da reportagem oficial. O pôster também vai ser para fazer a propaganda, vai falar Olimpíadas do Rio de Janeiro, tem que ter uma imagem, vai ser o pôster. Aqui, parece, eu acho que é um negócio de trabalhou as cores que iam trabalhar no evento, uma coisa assim. Diploma, a medalha de participação, a medalha de premiação, o ingresso, até na hora de fazer o ingresso, né, vai se utilizar da arte. O ingresso, os pictogramas de sinalização, para você sinalizar onde é o banheiro, onde é o refeitório, onde é o hotel. Aqui a forma, o tipo de escrita que vai ser utilizada, capas para os manuais, o guia de explicação das modalidades, que sempre tem nos Jogos Olímpicos. E aqui, cores olímpicas. Fizeram as duas imagens utilizando. Aí já é com pessoa de arte, né? Não sei muito o significado dessa sequência. Então, de arte era isso. Tá bom? Aqui muito obrigado. Geografia Olímpica, que é o meu blog, que quando teve a Olimpíada agora eles tiraram do ar. Eu procurando, tiraram do ar, aí depois quando terminou a Olimpíada eles voltaram. O meu canal do YouTube, Projeto BENJIP. Por quê? BEM, Biblioteca Esportiva Mundial. JIP seria Jogos Esportivos Permanentes. Seria uma forma de falar, comentar as competições de todos os esportes. Não só a época dos Jogos Olímpicos. Comentar campeonatos mundiais. Só precisa de uma coisa que eu não tenho. Por isso que está ainda com o projeto. É tempo. Tempo eu não tenho. E a comunidade no Facebook dos meus livros, os livros olímpicos. Eu sempre vou publicando lá quando dá tempo. Por exemplo, que chegou para mim da Geórgia, quando chega o livro, o que eu faço? Eu pego, ponho lá para filmar, aí cato, abro a caixa, vou tirando os livros e mostrando. Aí eu gravo a emoção abrindo o livro. Teve uma semana que chegaram 117 livros da Suécia e da Finlândia. Um dia chegou uma caixa, no outro dia chegaram livros. Mas aí foi uma coisa. Então, de arte é isso. Demorei muito ou não? Não sei. Porque ontem. A gente pediu pizza, porque até da noite. Por que Soviética Olímpica? Porque o país que influenciou minha pesquisa, foi a União Soviética. Mas não era uma questão porque na época eu tinha 13 anos, 12. Não era uma questão de comunismo, capitalismo. Não, o que me chamou a atenção neles é quando eu ia lá na enciclopédia, ia passando pelos esportes,
O RSS aparecia em tudo. Atletismo, ciclismo, canoagem, esgrima, boxe, judô, tiro ao alvo, remo, metáforo moderno, esqui de fundo, biatlo, esqui de cross country, hóquei no gelo, voleibol, basquetebol, estava sempre lá, o RSS, o RSS. Aí você começa a olhar, né? Aí tem a Olimpíada. Outros países lá no pódio. Aí você vê lá o soviético, acabou de quebrar o recorde mundial, ganhar o tricampeonato olímpico, vai lá receber o mesmo. Eu falava, que humildade é essa? Aí me chamou a atenção. Só que esse Geografia Olímpica, até antes de começarem a ter as desclassificações de doping, de medalha, mudar resultado, 10 anos depois, eu tenho, né, verdade, estou desatualizado, os arquivos de cada país. Eu tinha um arquivo para cada país que ganhava medalha. Então, dos Estados Unidos tem 130 páginas. Aí eu atualizava, acabava a Olimpíada, eu ia atualizar aqueles arquivos, assim, ia com aquela empolgação atualizar. Aí fazia tabela e puxava, tal. Aí depois, no meu blog lá, o Geografia Olímpica, depois que terminou 2012, eu peguei foto de cada atleta, pus lá o medalha de ouro, prata e bronze, do pódio, de cada prova. Aí passaram esses 2 anos, desclassificação por doping, mudou tudo. Aí eu falei, desisto. Aí parou lá no 2012, mas parou mesmo, porque demoram 10 anos para mudar uma medalha. Então, aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí acabou prejudicando o meu trabalho no sentido da geografia. Alexandre, Como que você vai fazer? do ponto de vista da documentação mesmo, como fonte, né? Você, desde a primeira Olimpíada, o que você considera assim, que documenta mesmo, que tem? As reportagens oficiais, lá no site da Fundação Atlética Amadora dos Estados Unidos e também do Comitê Olímpico Internacional. Lá tem todos os PDFs, baixadinhos, bonitinho. Inclusive, eu estou em dúvida em relação ao Brasil, Rio de Janeiro. Porque tudo que eu pesquisei, de ver lá, a reportagem oficial, a do Brasil não está publicada. Eu nem sei se existe. Eu tenho contato de pessoal que mexe com o olimpismo aqui no Brasil, né? Que eles sabem, eu vou dar uma provocada neles. Porque eles falam, o Brasil publica vários trabalhos. Cadê a reportagem oficial dele? Porque a de Tóquio está lá no site do Comitê Olímpico Internacional. Do Rio de Janeiro não tem. Outra coisa, na Carta Olímpica, quando você se candidata para ser sede de uma Olimpíada, você se compromete a fazer a reportagem oficial 2 anos depois e criar uma fundação para ficar com o legado dos Jogos. O Brasil fez um museu virtual, Museu Olímpico Virtual. Mas você acha que isso tem a ver com o quê? 2016, a época que aconteceram as Olimpíadas. Mas ali eu tem vou falar. ligação com política pública, o COI. Muita bagunça, né? Muita desorganização. O COI está na dele. Tá. O COI tem as regras dele. Porque o evento é dele. Sim. O evento é do COI. O Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro, tem o direito de usar a marca, os símbolos, mas o evento é do COI. Então, quando o país é escolhido para sediar o evento, ele já cumpriu todas as exigências do COI. Então, porque existe coisa que fala, mas o país está se ingerindo aqui, o COI está fazendo isso, mas está lá como um compromisso. Se o país aceitou sediar os jogos, então ele tem que aceitar. Só que essa questão da reportagem oficial eu fiquei meio patinando, sabe? É estranho mesmo. Porque você vê lá no site do Comitê Olímpico Internacional a publicação da reportagem oficial de Tóquio 2021, no meio de Covid.
E o Brasil, 2016, nada? É estranho. Outra questão da reportagem oficial, você vê lá que a Bélgica, saída da guerra, em 1920, fez a reportagem oficial. Dizia que era um material datilografado, mas fez, saída da guerra. O Brasil sem nada, não ter, Só um golpezinho, Estado de. espero estar errado, viu? Porque não é possível. É de chocar, né? Vai fazer um break para. Vamos fazer um break? Aí, depois história. Chato.